Bom dia, meus queridos. Então, hoje vamos dar sequência à última unidade de língua portuguesa, tá? A última aula nós tivemos essa tarefinha para vocês me mandarem, né, uma frase ou um poema aqui para esse marca-texto. E hoje nós vamos dar sequência aqui na página 54, tá? Com essa segundo poema da autora Graça Graúna, tá? Canção Peregrina. Aqui eu pediria que vocês lessem, tá? Esse poema, tá certo? E aí pra gente responder as questões da página 55, ok? Bom, se a gente estivesse em sala de aula, eu iria pôr para vocês lerem em grupos esse poema, tá? Observando a musicalidade do texto, buscando formas originais de leitura em voz alta para os outros. Então, eu ia pôr vocês lendo um para o outro, tá? E vocês poderiam observar que cada um tem um tom de voz diferente, né? Cada um poderia colocar uma entonação diferente na leitura do poema. Após a leitura em voz alta, né, explique o que o título Canção Peregrina significa para você. Bom, espera-se que vocês entendam o seguinte, ó. A musicalidade, tá, decorre dos versos curtos e da repetição dos dois últimos versos nos cantos 1, 2 e 7, ó, e diferentes etnias no canto 1, no canto 2 ele repete diferentes etnias, depois no canto 7 e diferentes etnias. Então, isso dá musicalidade, tá? Então, vocês vão colocar aí na resposta, a musicalidade decorre dos versos curtos e da repetição dos dois últimos versos nos cantos 1, 2 e 7. Peregrino, quem que é peregrino, gente? É aquele que viaja por terras distantes, tá? Peregrino no poema, tá? Pode significar o percurso feito nas histórias e na memória dos povos indígenas. Então, tudo isso aí, vocês coloquem na resposta de vocês, tá? Questão 12. O poema Canção Peregrina tem 7 cantos. Então, cada estrofe aí representa um canto, tá? Isto é, 7 divisões. Em dupla, mas a gente não vai fazer em dupla, né? A gente está fazendo aqui. Registrem de maneira sucinta o percurso feito por esse peregrino. Então, qual é o percurso que ele faz? Ó, primeiro, pelo eu poético, vírgula, enquanto tece um colar, tecer com C, tá? Enquanto tece um colar, que é uma metáfora para a sua história. Então, é como se ele estivesse fazendo o colar, certo? Então, o traje começa no exílio, que coloca entre parênteses no canto 1, ganha proteção de elementos da natureza em cada partida, no canto 2, põe entre parênteses 2, reúne histórias e memórias, no 3, ganha as cores dos guias e dos povos excluídos, no canto 4, cresce a indignação, no canto 5, afirma-se por sentir a proteção dos ancestrais, no canto 6, e termina com a retomada à situação inicial, ou seja, com o colar terminado, isso no canto 7, tá? Então, vocês só coloquem entre parênteses, né, cada situação, e aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Qual é o refrão do poema Canção Peregrina? O refrão é: um colar de muitas histórias e diferentes etnias.
tá? Esse é o refrão, que ele repete várias vezes, né? Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias, né? Um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Esse é o refrão porque ele repete várias vezes. Então, como ele fala ali que é uma canção, então, uma canção não deixa de ser um poema, né? Então, é isso aí. 14. Escolha um dos cantos para encaixar o refrão, depois leia sua intervenção. Tá. Questão 15. Releia os versos do canto 5. Então, vamos lá. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Ele já começa com o refrão. Se não o reconhecem, paciência. Haveremos de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos. Então, lemos aqui esse verso do canto 5. Em haveremos de continuar gritando, o nós que está subtendido se refere a quem? Aos povos indígenas, certo? B. A que angústia acumulada o eu poético se refere? A angústia de se ter sua cultura, sua religião, sua tradição, seus costumes e sua história praticamente destruídos pela cultura ocidental, né? Desde a colonização. Então, essa é a angústia que ela quer transmitir nessa canção dela, né? Essa angústia de terem da cultura, da religião, das tradições, dos costumes serem destruídos pela cultura ocidental desde a colonização. Questão 16. A poética indígena é marcada pela tradição oral, construída com base na repetição, recurso estilístico que assegura a continuidade e reiteração do que é relatado. Então, dá a ideia de continuidade quando ela fala um colar de muitas histórias de diferentes etnias. Então, é uma continuação, certo? Então, letra A, questão 16, tá? Vamos lá para a página 56. O poema 3, a prof. vai ler, que é um poema mais curtinho, tá? No poema que segue, você saberá por que canta o poeta. Eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugídias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Aqui esse poema é de Cecília Meirelles, tá? Ela é do Rio de Janeiro, ela foi professora, escreveu poesias, né, para o público infantil. Então, a Cecília Meirelles é mais conhecida do público infantil, tá? Ela também foi responsável por organizar a primeira biblioteca infantil, tá, no Rio de Janeiro. Ou Isto ou Aquilo é o nome de um poema dessa escritora e também de um livro com diversos poemas para o público infanto-juvenil, certo? Questão 18. O poema motivo pode ser considerado uma canção peregrina? Explique sua resposta. Sim, por quê? Assim como o poema Canção Peregrina tem ritmo, musicalidade e fala de viver, conviver, sobreviver, ou seja, de vida como peregrinação, tá? Então, eles fazem esse paralelo aqui entre esses dois poemas para mostrar que eles têm essa semelhança, tá? Questão 19. E o poema Canção Peregrina poderia ter o título motivo? Por quê?
Compare sua resposta com a de um colega. A resposta vai ser essa aqui, né? Sim, poderia ter o título motivo, porque também fala sobre o motivo, ou seja, as razões para o cantar, para o poetar. Então, ela coloca lá no poema dela, Canção Peregrina, o porquê cantar, o porquê poetar, né? Então, também poderia ter o nome de motivo, tá? Poema 4. O poema a seguir mistura os idiomas português e guarani. O texto foi escrito pela índia poetisa Potiporã. Leia-o com atenção. Ai, hein? Agora vai ser difícil, hein? Imbaetu Remanoxê, Imbaetu Reikoxê. Olha, tô falando guarani, gente. Olha só, até isso tô aprendendo na quarentena. Nhandevá Imbaetu Remanoxê, Imbaetu Reikoxê. Índio, por que você quer morrer? Por que você quer viver? Suas terras foram roubadas, seus parentes humilhados, suas florestas devastadas. Imbaetu Remanoxê, Imbaetu Reikoxê. Suas histórias gloriosas distorcidas, suas práticas igualísticas incompreendidas. Imbaetu Remanoxê, Imbaetu Reikoxê. Seus séculos de perseguição, mas você ainda está aqui e insiste em superar essa situação. Você vivo. Imbaetu Remanoxê, Imbaetu Reikoxê. Por que você quer morrer? Por que você quer viver? Bem profundo, né? Bom, o contato com a literatura indígena nos desafia e proporciona um encontro com este outro cuja relação com a terra, o divino, a ordem social, a história, as artes, problematiza a nossa própria relação com estes elementos e com a nossa própria identidade. Muito bem. Aqui nós temos o poema, né? Imbaetu Remanoxê, Imbaetu Reikoxê, para esse comentário aqui de um especialista, tá? Considerando as sugestões do especialista em literatura indígena Milton Sgambati Júnior. Sugiro aos leitores que leiam, ouçam o canto-poema de Potiporã e depois de ouvi-lo uma ou duas ou diversas vezes, recitem-o e deixem com que ele passeie pelo seu corpo, que leve consigo parte de vocês, deixando em troca parte dele. Verão então que nada nesse poema acontece por acaso. Seu título em Guarani remonta à origem do corpo que o recita, seja o indígena, seja o seu como leitor. Os 4 primeiros versos de uma mesma estrofe são iguais aos 4 últimos em estrofes separadas. E isso recria a experiência e a convivência do indígena com o homem branco, começando em Guarani, suas origens e terminando em português. A última sensação que não pode deixar de ser referenciada sobre este poema está em sua 6ª estrofe. Ela altera seu ritmo com a repetição de palavras em um mesmo verso e com versos que contêm apenas uma palavra, que consegue sozinha expressar a intensidade do que se quer materializar. Realmente intenso. Então, após a leitura dos poemas de Graça Gaúna e Potiporã, o que você observa de original na poética indígena? A referência aos saberes originários, a espiritualidade, a forma de ver o mundo. Troque ideias com os colegas, o professor, e anote suas conclusões. Bom, a literatura indígena vai além do simples fato de ser escrita por indígenas, tá? Então, não é só porque ela é escrita por um indígena que ela é da literatura indígena, tá?
Então, ela reflete a cosmovisão, ou seja, a visão de mundo desses povos. Então, eles querem trazer dentro da poesia a visão de mundo deles, como eles veem o mundo com os olhos da sua cultura, dos seus costumes, né? Da realidade que eles trazem com eles, certo? Então, não é simplesmente por eles serem dessa etnia que é uma literatura indígena, mas é por eles trazerem essa cultura nas suas palavras, na literatura em si, tá certo? Então, essa é a resposta. A literatura indígena vai além do simples fato de ser escrita por indígenas, vírgula, ela reflete a cosmovisão, ou seja, a visão de mundo desses povos, tá? Questão 23. Os textos indígenas transitam entre a história e a tradição literária oral e de contação de histórias ancestrais, tá? Eles trazem muito essa questão, né, da ancestralidade. Uma das marcas desses textos é a justaposição de ideias. Então, vamos puxar a setinha ali para o lado. Ó. Justaposição ocorre quando há a colocação de dois elementos: pessoas, lugares, ideias, objetos, humores, motivos, emoções, próximo um ao outro. Quanto menos parecidos os dois forem, maior será o contraste e mais facilmente a semelhança e as diferenças entre eles se tornarão visíveis. Então, vamos ver aqui na questão A. O poema 4 é construído com justaposição de ideias, a começar pela primeira estrofe. Que ideias são elas ali justapostas? Gente, justamente no título, as ideias de morrer e viver se justapõem, tá? Então, isso é justaposição, é você colocar ideias, pessoas, lugares, objetos que são opostos, certo? Então, nesse poema aparece justamente isso, tá? Então, as ideias de morrer e viver se justapõem, tá certo? Então, isso acontece muito nos textos indígenas, tá? Na literatura indígena, essa justaposição de ideias. É uma característica da literatura indígena. Questão B. Ao longo do poema, outras ideias se justapõem. Quais são elas? Então, vamos lá. Na segunda estrofe, nós temos terras indígenas versus, põe aquele xizinho, sabe? Versus terras roubadas, vírgula. Florestas versus desflorestamento. Isso na segunda estrofe. Ponto. Na terceira estrofe, histórias gloriosas versus histórias distorcidas. Depois, práticas igualísticas versus práticas incompreendidas. E aí, por último, na sexta estrofe, séculos de liberdade versus séculos de perseguição. E perseguição versus superação, tá? Então, todas essas ideias aí são justaposição, elas se opõem, tá? Então, é isso, gente. Por hoje, nós vamos ficar por aqui, tá? Esse finalzinho de unidade aqui, vocês podem tentar fazer, tá? Mas é assim, é um conteúdo que eu não vou estar cobrando na prova bimestral, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque a semana que vem a gente não vai estar tendo videoaulas, porque vocês vão estar começando com as provas bimestrais. Então, a gente quer que vocês se dediquem em estudar, em concluir as atividades que vocês não fizeram até aqui, tá? Inclusive, tem muitos alunos aí do 8º ano que não apresentaram atividades para mim nenhuma durante o bimestre, então eu não sei como que vai ser, tá?
O que eu tenho para dizer para vocês é que infelizmente eu não vou dar nota, tá? Então não contem com média, com nota para aqueles alunos que não fizeram prova, que não realizaram as atividades, certo? E assim, se tirou nota baixa, vai ser aquela nota que tirou, tá? Porque as aulas foram dadas, não assistiram porque não quiseram, tá? Não tiraram dúvidas porque não quiseram. As aulas foram bem mastigadas, certo? As tarefas que eu passei, eu corrigi. As aulas que eu fiz aqui, as videoaulas dos conteúdos, eu ditei resposta, certo? Então, não tem desculpa, tá? Não tem desculpa. Ai, professora, me perdi no teu vídeo. Voltasse. Pra que tem o pause? Sabe? Então, tem aluno, ai, prof, eu não entendi tal questão. Falei, como assim não entendeu? Se eu ditei as respostas. Para que tem o pause? Mas a preguiça não deixou fazer o pause para voltar a resposta para ouvir de novo o vídeo, né? O dedinho não conseguiu ir ali no pause para pausar e voltar o vídeo e ouvir de novo, certo? Então, comigo não tem essa desculpa, tá? De não ter entendido, de não ter conseguido pegar a resposta porque não deu tempo. Gente, o vídeo tá gravado, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Principalmente na hora das respostas, eu cansei de falar aqui no vídeo. Pausem para anotarem a resposta. Voltem, pausem de novo. Tá bom? Então, não tem desculpa. O recado tá dado, tá? Então, a semana que vem nós não teremos videoaulas para vocês se dedicarem às provas, a estudar e a concluir as atividades, tá certo? E agora, essas páginas que ficaram aqui dessa unidade, não tem problema se não forem feitas, tá? Porque esse assunto aqui é literatura, tá? Então, a literatura indígena é importante, é bacana, mas a prof não vai estar cobrando assim na prova de vocês, tá? O conteúdo da prova vai ser da outra unidade que a gente estava trabalhando, tá? Então já foi passado o conteúdo para a diretora, ela vai estar passando para vocês, tá certo? E aí também a prof vai estar à disposição para tirar alguma dúvida que for preciso, tá bom? Então um beijo para vocês, até semana que vem.